Então, como eu estava falando na introdução aqui, né, que nós somos fortalecidos através da comunhão uns com os outros, através dos talentos que Deus distribui, porque nós somos membros de um corpo, que é a igreja, né, de Cristo, e cada membro tem a sua função. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não faço parte do corpo, né? Todos têm a sua função. E quando nós reconhecemos a nossa função no corpo de Cristo, quando conhecemos ao Senhor, quando conhecemos o que Ele fez por nós prosseguimos, né? E nós percebemos que a herança que Ele tem para nós é maravilhosa. Como diz assim um salmo, não sei se é um salmo ou se é Isaías, sei que é no Antigo Testamento, que diz assim: as divisas caíram para mim em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Né? Quando nós reconhecemos o que o Senhor tem para nós, através da nossa vida, amém? Hoje eu trouxe uma palavra, creio que dirigida pelo Espírito Santo, porque também já houve confirmação aqui na palavra de abertura, no período de louvor, uma palavra que nós, que já conhecemos o Senhor, precisamos, né, constantemente, né? Na carta de Paulo aos Efésios, eu peço para você abrir, na carta de Paulo aos Efésios. Depois das duas cartas aos Coríntios, vem Gálatas, e logo em seguida vem Efésios. Se alguém tiver alguma dificuldade, fica no Novo Testamento. Depois dos Evangelhos, vem Atos, depois vem Romanos, depois vem as duas cartas aos Coríntios, Gálatas e a carta aos Efésios. Paulo escreveu várias cartas, né? E essa carta ele escreveu para os cristãos que estavam na cidade de Éfeso. Nós vamos ler a partir do versículo 15 do capítulo 1. Todos encontraram? Amém? Então vamos ler. Só um parêntese, na última vez que eu preguei, eu havia falado que a minha impressora já estava quase ruim, né? E eu não tomei providências. Quando chegou agora, eu fui imprimir a pregação, mas Deus foi misericordioso. As duas folhas eu consegui, a primeira quase tudo apagado. Eu falei, ai meu Deus, eu tinha que ter comprado. Para a próxima, se eu não comprar, já viu, vai vir folha em branco. É porque eu esqueço. Né? Mas eu tenho que botar o bilhetinho lá, e tive que ir cobrindo tudo assim, pelo menos a primeira parte. Por isso que é bom quando a palavra está gravada no coração, né? Que aí nós vamos ler a partir do versículo 15, diz assim, o subtítulo é Ação de Graças e Oração. O apóstolo Paulo diz: por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas para a igreja, ao seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra.
Obrigado pela tua presença na tua palavra, Senhor. E nos colocamos diante de ti neste momento, na direção do teu Espírito Santo, e clamamos, Senhor, para que o Senhor nos revele a tua palavra, para que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e revelação, para que a gente te conheça, Senhor, a cada dia. Pai, neste momento, que o teu Espírito Santo tome a direção e ministre aos nossos corações de acordo com a tua vontade, de acordo com o estado interior que nós nos encontramos, que o Senhor conhece bem, que o teu poder e a tua força operem nesta noite, resgatando almas, resgatando corações, trazendo-os de volta para a tua vontade, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, toma cada vida que está aqui, cada coração, cada mente, que possamos ouvir a tua voz, que a voz do homem se cale, as opiniões humanas se calem, mas que a tua vontade prevaleça e que possamos ouvir a tua voz nesta noite, como já ouvimos desde o início do culto. Que o Senhor continue conosco, tendo misericórdia, derramando a tua graça. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e unge, Senhor, a ministração dessa palavra. É o que te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Como eu havia falado aqui, o apóstolo Paulo ele escreveu várias cartas às igrejas. E algumas delas, eu creio que até a carta de Efésios, ele estava preso em prisão domiciliar em Roma. Né? E nós vemos que algumas cartas, outra pessoa escreveu por ele, que provavelmente ele devia estar com algum problema na vista, né? Que algumas ele diz, veja com que grandes letras vos escrevo. E numa outra carta, que eu não me lembro agora o nome, ele diz, esta saudação eu escrevi do meu próprio punho. Ou seja, nos dando a entender que a carta foi escrita por outra pessoa e que ele havia ditado, né, para essa outra pessoa. E nós vimos que as cartas dele tinham objetivos, né? A carta aos Efésios difere um pouco das outras, porque as outras, elas tinham em vista uma advertência sobre algum erro, sobre alguma heresia, sobre algo de errado que estava acontecendo, como as cartas aos Coríntios. E a carta aos Efésios, ela difere porque nela Paulo tenta realçar valores que são realmente sublimes, valores verdadeiros. Ele procura mostrar aos crentes de Éfeso que é necessário conhecer a Deus, é necessário valorizar a vida espiritual, é necessário ver as coisas também pelo lado espiritual. Nós vemos que essa igreja, né, a cidade de Éfeso é a atual Turquia. Não sei em que isso acrescenta ao nosso conhecimento, mas, né, porque os mapas parece que mudam um pouco, né, a geografia. Eu não entendo bem por que muda. Eu acredito. Uma vez falaram que a temperatura, né, da Terra faz com que mude, né, um pouco. Né? Então, Efésios é a atual Turquia, né, lá para aquelas bandas. E essa cidade, Efésios, na época, ela se tornou centro comercial porque ela ficava justamente no meio da rota de grandes cidades comerciais de grande importância. E ela também ostentava um templo pagão, a deusa Diana de Roma, e que no grego é Ártemis. Nós podemos ver em Atos, no capítulo 19, houve uma contenda ali na cidade, eles ficaram gritando, grande é a Diana dos Efésios, né? E Paulo ali pregava ali. Vocês podem conferir isso no capítulo 19 de Atos. Então, Paulo pregou o evangelho ali naquela cidade por mais ou menos uns 2 anos e meio. E a igreja ali floresceu, a igreja frutificou, cresceu, mas nós podemos ver que mais tarde ela precisou de uma séria advertência, como nós vemos em Apocalipse, na carta à igreja de Éfeso, que diz, eis que tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Volta à prática das primeiras obras.
percebe bem de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. Ou seja, com isso nós entendemos, e Paulo, ele fala aqui, ó, no versículo 13 do capítulo 1, subindo um pouquinho, ele diz assim, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. E ele diz, quando eu soube do grande amor que vocês têm, ou seja, a igreja ali, ela floresceu, ela frutificou, mas abandonou o primeiro amor e precisou de uma advertência. Então, Paulo, aqui nessa carta, ele realça valores aos quais nós verdadeiramente devemos nos apegar, né? Para que a gente, se porventura abandonarmos o primeiro amor, saibamos o caminho de volta, né? Nós temos que saber o caminho de volta aos pés do Senhor, porque às vezes a gente vai, né? Quando tudo vai muito bem, né? Nós estamos com muitos problemas, aí a gente se alegra, a gente se dispersa um pouco na fé, e às vezes, como já foi dito aqui, de forma assim, bem apropriada, eu até concordo plenamente, a igreja hoje ela está em lugares elevados no país, na nação. E isso, será que isso adiantou muita coisa? Será que é aí? Será que são os valores humanos, as posições humanas que vão nos colocar no propósito de Deus? Né? Temos que questionar muitas coisas que às vezes nos são apresentadas. Né? O que é importante são os valores espirituais, nós vamos ver aqui. Aonde nós estamos assentados? A verdade é essa, aonde a igreja de Cristo está assentada? Nas regiões celestiais, porque se vocês morreram com Cristo, vocês ressuscitaram com Cristo, e estão assentados com eles nas regiões celestiais. Então vamos buscar as coisas das regiões celestiais, vamos buscar as armas espirituais, vamos buscar os valores espirituais, é isso que nós vamos ver aqui, que eu entendo que Paulo estava falando para Efésios, e que é muito importante que a gente receba essa palavra. Hoje, quando eu estava vindo para cá, eu senti isso, e vendo também assim, o meu chamado, tanto no louvor quanto na palavra, e recebendo, juntando como um quebra-cabeça, coisas que me disseram. E eu entendo que o Senhor me chamou para dar ânimo para a igreja. Eu entendo isso. O Senhor tem um chamado, a minha vida, para aqueles que conhecem o Senhor. Eu falo também para aqueles que não conhecem o evangelístico, mas o Senhor me chamou, como já me falaram, para derramar dele. Eu falei, Senhor, se é assim, que seja assim. E eu gostei muito, gosto muito. A igreja, para mim, é algo sublime. Pessoas imperfeitas, escolhidas pelo Senhor, mas que Ele transforma, Ele tira do lixo, do monturo e faz assentar-se com príncipes. Ele tira escravos da prisão e coloca no trono do governo do Egito. Esse é o nosso Senhor. Aí a gente acha, às vezes, que é de acordo com os valores, o tempo humano, os padrões humanos. E não é. Aqui no início, na carta aos Efésios, no capítulo 1, ele começa assim, no versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais e em Cristo. Temos que ver que nós temos que estar no lugar certo, usando as armas certas para vencermos da maneira como o Senhor quer que a gente vença. Abençoar, né, significa, o termo abençoar significa distribuir, derramar sobre alguém toda espécie de benefícios. Quando eu falo, eu te abençoo, eu estou derramando sobre você tudo de bom, eu desejo tudo de bom para que você prospere, para que você progrida, para que você continue.
E, ao contrário, a palavra amaldiçoar significa prender por encantamento, deixar sem forças para resistir, imobilizar. Foi isso que o profeta, que foi contratado no Antigo Testamento, foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus, porque o povo estava crescendo muito. Então, vieram, não me lembro o nome do homem que contratou um profeta para amaldiçoar o povo de Deus. Ou seja, o povo está crescendo, então paralisa o povo. Em outras palavras, o povo é abençoado, amaldiçoa o povo. E ele, quando ele ia amaldiçoar, ele começava a abençoar. E ele falou, eu não posso amaldiçoar um povo que é abençoado. Ou seja, nós temos uma unção de Deus, nós temos toda a capacitação espiritual que precisamos para continuar, para prosseguir, para vencer as dificuldades. Às vezes um problema grande se levanta na tua vida e você não sabe o que vai fazer, não sabe que direção tomar. O Senhor já te abençoou com a capacidade para superar esse problema, para seguir em frente, para não desistir. Né? Nós temos uma unção não para ficar parados, imobilizados. Não consigo, não dá para mim, aí eu volto. Tem gente que vai dar um passo para frente e 2 para trás. O povo de Deus não é assim. É um povo que foi abençoado com todas as bênçãos espirituais. Ou seja, nós temos condições de ser bem-sucedidos, nós temos capacitação espiritual para não se deixar paralisar, né? Nós temos capacitação espiritual para não ter que aguentar situações que nos aborrecem. Nós podemos encontrar um meio, um jeito, uma maneira de nos libertar. Nós não somos para ficar presos, nós somos livres, como o hino que nós cantamos na ceia, que até hoje está no meu coração, que fala, eu sou livre. Eu sou livre. Foi a palavra profética para a minha vida naquele dia. E nada além do sangue. Foram as 2 frases que moveram a minha semana. Né? Nada além do sangue de Jesus. Tudo que ele fez por mim, ninguém poderia fazer algo maior do que ele fez. E ninguém pode mais me prender. Porque eu sou livre em Cristo Jesus. Nós somos abençoados, somos livres em Cristo Jesus. Agora, tem algo, nós vivemos aqui na Terra, amém? Se bem que às vezes a gente fica no mundo da lua, né? Eu às vezes fico assim, né? Chamam de nefelibata, aquele que vive nas nuvens. Às vezes, sabia que é até bom a gente viver um pouco assim nas nuvens. Quando a gente está muito ligado, a gente ouve muita coisa que aborrece. Teve uma vez, foi até no hospital, quando eu estava com a minha mãe, e eu vi uma situação, uma coisa assim, rápida, que me entristeceu. Eu fiquei assim chateada, a enfermeira olhou para mim, ela percebeu. Aí depois eu falei, Senhor, porque eu poderia não ter visto isso, eu poderia não ter captado a mensagem, mas às vezes a gente capta, né? Aí aquilo entristece. Por isso que às vezes é bom a gente ser um pouquinho desligado, né? A gente não... Ih, nem percebi, né? Às vezes é bom, né? Então, Deus, ele não desperdiça nada. Nenhum temperamento é desperdiçado por Deus. Aquela pessoa que é precipitada, como Pedro era, não, jamais te abandonarei. Deus usa aquela pessoa que é precipitada, porque se nós permitirmos, ele canaliza o nosso temperamento e nossa personalidade em prol do reino. Aquela pessoa que é tímida, né? Tímida, ela pode ser tímida, mas ela pode ser uma pessoa muito reflexiva, ela pode avaliar as situações antes de tomar decisão, e Deus usa. Todos os temperamentos podem ser aperfeiçoados e lapidados pelo Senhor. E a gente vai voltar a falar nisso. Que momento que Deus faz isso conosco, né? E Ele está fazendo. E nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, a nossa força vem do mundo invisível, né?
as nossas armas não são armas humanas. Nós temos que perceber que viver no plano espiritual é da onde a gente extrai mais a nossa força, né? Nós somos vencedores se nós estivermos no lugar certo. O nosso lugar é assentado com Cristo nas regiões celestiais. E as armas da nossa milícia não são armas humanas, armas carnais, mas são armas poderosas em Deus para destruir sofismas e anular toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, né? Então, embora nós vivamos como homens, nós não lutamos como nos padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Que o Senhor te unja neste momento, que derrame sobre a tua vida a unção poderosa, que faça você destruir, rebater argumentos, sem às vezes você perceber no teu trabalho, aonde você estiver, que toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus diante de você seja rebatido pela palavra do Senhor através da tua vida. Amém? Que você relaxe, descanse, confie que o Senhor está contigo e tudo vai agir, tudo vai acontecendo naturalmente. Na quarta-feira passada, a pastora falou sobre uma palavra sobre... Essa é ótima, sobre ficar pensando. Eu estou com a memória, se falarem para mim, me lembra disso. Eu falei, não dá, cada um se lembra. Eu anoto tudo meu, né? E só sei que uma palavra Oi? Se nós trabalhamos pelo que perecemos, ou pelo que perece, ou não. E um momento que eu achei interessante foi que muitas vezes nós estamos no nosso trabalho, na academia, em casa, e Deus, repare que Deus vai te dar a oportunidade de você mostrar quem você é, de você se revelar como filho de Deus. Ele vai te dar uma oportunidade, né, para que as pessoas saibam quem você é. E isso, você naturalmente, você vai se revelar como filho de Deus. Se não se revelar por alguma maneira, você terá outras oportunidades. Mas, automaticamente, o espiritual vai sendo revelado através do humano. Por exemplo, olha a diferença. Em Tiago, fala de 2 tipos de sabedoria. A sabedoria do alto e a sabedoria terrena. A sabedoria do alto é pura, imparcial, pacífica, sem fingimento, tolerante, perdoa com facilidade, cheia de misericórdia e bons frutos. A sabedoria terrena consiste em inveja, sentimento faccioso, gera confusão e toda espécie de coisas ruins. Então, se nós queremos vencer, né, nós vamos usar a sabedoria terrena? Não. Nós temos que usar a sabedoria que vem do alto. Nós temos que inclinar a nossa carne. Nós temos que fazer a nossa mente ser renovada pela palavra de Deus. Sabedoria pura, imparcial. Temos que ser imparciais, sem fingimento, pacífica, buscar a paz. Não ficar pendendo, às vezes tem uma discussão, às vezes em casa, no trabalho, onde você está, procura buscar a paz, pacificar, não pender para defender um lado ou defender o outro, porque isso é facção. A sabedoria terrena, ela é facciosa, a sabedoria do alto é imparcial, ela busca a verdade, busca a paz, né? Então, tem coisas que nós temos que deixar fluir do nosso relacionamento com Deus. Nós não podemos cultivar as coisas do alto, né? Não podemos usar as armas do alto se nós não tivermos um relacionamento com Deus, né? E para fechar essa introdução, foi uma introdução, hein?
mas a palavra está mais aqui o texto áureo que nós lemos. Duas coisas que nós percebemos, quando a palavra de Deus nos confronta, quando a gente está passando uma situação difícil, aí a gente ora, recebemos uma palavra, a gente fica angustiado, duas coisas que a gente tem que prestar atenção. Primeira, nós temos uma posição, um lugar no alto, com Cristo, assentado nas regiões celestiais, mas estamos buscando e pensando nas coisas da terra. A gente está assentado com Cristo, mas estamos buscando as coisas da terra. E outra, nós queremos viver e vencer de acordo com a nossa posição em Cristo, mas usando as armas terrenas. Então, a gente tem que ver isso. Se nós queremos vencer, porque estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, temos que buscar as armas corretas, a oração, porque a nossa luta não é contra seres humanos. A nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo, contra tudo aquilo que se manifesta, né, através das pessoas. A nossa luta não é contra os seres humanos, a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra as pessoas, né? E sabemos que nós, quando vemos as coisas desse jeito, né, não vamos ver, não, é o diabo que está agindo através daquela vida, vou repreender. Não, não é essa forma de chegar e quase virar para a pessoa, eu te repreendo em nome de Jesus. Não é assim. Ter um discernimento, saber que às vezes a situação envolvida há coisas espirituais. Então você começa a orar, começa a repreender, né? E não querer brigar com a pessoa, né? Isso é importante. A primeira arma espiritual é essa, né? E nós vemos lá no final da carta aos Efésios a armadura que nós temos que vestir, o capacete da salvação, né? Termos consciência da nossa salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que ela é tanto para, como é que se diz? Ela tem, dois gumes, ela tanto, como é que fala? Para atacar quanto para defender. A palavra de Deus, você pode atacar com a palavra de Deus, não atacar a pessoa, atacar os principados e potestades. Aliás, você só pode atacar os principados e potestades com a palavra de Deus e com o nome de Jesus. Né? O nome de Jesus é uma arma poderosa que nós temos que saber usar, e não como estão aí banalizando. Né? O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder para quê? Vocês sabem? É para expulsar demônios? O sangue de Jesus tem poder para perdoar os nossos pecados. O nome de Jesus, no nome de Jesus é que os demônios são expulsos, né? Então, nós temos que saber usar da maneira correta. Então, é importante a gente saber isso. Agora, voltando aqui para o texto áureo que nós lemos, a oração de Paulo pelos crentes, quando ele viu que eles precisavam valorizar alvos espirituais mais do que os materiais, aí ele falou assim, versículo 17, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê três pedidos, né, que ele fez aqui. O primeiro, ele pediu que Deus desse a eles espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Na linguagem da Bíblia Viva, diz que ele lhes dê sabedoria para que vejam claramente e realmente compreendam quem é Cristo e tudo o que ele fez por vocês. Agora, ele fala o quê? Que eu peço que Deus dê espírito de sabedoria e revelação. Deus revela, é Ele que revela Jesus Cristo no nosso coração. Não é só estudando, né? Eu sei tudo, todas as palavras que falam o nome de Jesus. E o analfabeto que não sabe ler e nunca leu a Bíblia? Ele não vai poder ter o conhecimento e a revelação de Jesus? É Deus quem se revela
no nosso interior e no nosso coração. O apóstolo Paulo, ele fala, quando aprouve a Deus revelar em mim Jesus Cristo, eu não vos procurei nenhum dos que pareciam influentes. Foi o que ele quis dizer. Ele não procurou nenhum dos apóstolos, ele ficou, acho que, 3 anos orando, buscando ao Senhor numa determinada cidade. Ou seja, ele, quando aprouve a Deus revelar em mim Jesus Cristo. É o que aconteceu comigo, com você, é o que vai acontecer com toda a tua família, né? E cremos, né, que é da vontade de Deus que aconteça com todos, que Jesus Cristo seja revelado no coração de cada um e a gente saiba quem realmente Ele é. Jesus, ele quer saber o que a igreja pensa dele. Ele quer saber o que aqueles que ele escolheu para fazerem parte do corpo dele pensam dele. Quando ele disse assim, o que os outros dizem que eu sou? Aí ele fala, uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é João Batista. Aí ele falou assim, tudo bem, né? Resumindo, tudo bem. Estou parafraseando Jesus. E ele falou assim, mas vocês, e vocês que estão aqui comigo, que eu escolhi, que eu chamei, quem vocês acham que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Né? E eu creio que, para a alegria do mestre, Pedro falou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí o que Jesus falou? Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou essa verdade, mas foi o Espírito Santo. Não foi Pedro, com o conhecimento dele, o contato com Jesus, que revelou que ele era filho de Deus. Não. Foi uma revelação vinda do alto. Então o Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Busca o Senhor, o teu Deus, e Ele vai se revelar ao teu coração. Ele vai se revelar cada vez mais. Você vai conhecê-lo, você vai entender o agir de Deus na tua vida. Você vai conhecer Jesus Cristo, tudo que Ele fez por você. No livro de Jó, fala algo interessante, e é até bom eu ter lembrado que o tópico 2, que é o segundo pedido de Paulo, tem a ver um pouco com isso. Porque Paulo falou assim, o segundo pedido dele, eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, em nós. É meio complicado, né? Sabe por quê? Efésios, quase aqui no capítulo 1, quase não tem ponto. Não sei se vocês percebem, muita vírgula. Né? Muita vírgula, e quase não tem ponto. Às vezes eu vou lendo, quero achar um ponto para poder entender. E aqui fala... Ele pede que Deus ilumine os olhos do nosso coração para que a gente conheça a esperança para a qual Ele nos chamou, a esperança de vida eterna, para que a gente tenha um vislumbre do que Ele preparou para nós e também que a gente conheça as riquezas da gloriosa herança de Deus em nós. Deus enriqueceu por nossa causa. Deus, a cada pessoa que se volta para Jesus, torna Deus mais rico, torna a herança de Deus maior, e quem é que vai herdar a herança de Deus? Somos nós, a igreja. Então, às vezes uma situação que se apresenta diante de nós é uma situação muito mais elevada que envolve você, que envolve a tua vida. Não pense que a tua vida diz respeito ao teu trabalho, à tua família, à tua igreja é corpo físico. A tua vida tem uma importância grande no reino. Quando Jó foi tentado por Deus, se vocês perceberem no capítulo, logo no início do capítulo, o diabo, ele queria desmoralizar. Era uma luta entre o diabo e Deus. O diabo queria que Deus fosse desmoralizado de alguma forma.
Aí Deus falou, olha bem o meu servo Jó, não há homem temente na terra como ele. Aí começou a falar de Jó. Aí o diabo falou, mas toca nos bens dele e vai ver se ele não te nega. Eu estou resumindo porque eu não decorei. Aí Deus fala, vai lá, pode tocar em tudo que ele tem. Deus apostou em Jó. O posicionamento de Jó era ali algo importante que estava decidindo entre o bem e o mal. O mal estava querendo desmoralizar o bem, e a postura de Jó influenciou. Aí depois ele voltou, tentou de novo, você dá tudo para ele, por isso que ele não te nega. Aí vai, pode tocar na saúde dele, só não tire a vida. Ou seja, o limite que o diabo atua, Deus dá limite. E ele obedece. Só não toca, só não tira a vida dele. Ou seja, Jó foi tentado, a gente entende, puxa, Jó era um homem temente. Né? É muito difícil até pregar sobre o livro de Jó, porque vem o conselho dos amigos, né? Mas algo que o Senhor ministrou ao meu coração é isso. A tua vida, ela tem, o teu posicionamento, ele é de suma importância em decisões, às vezes, que estão sendo travadas, em batalhas que estão sendo travadas no reino espiritual, e Deus aposta na tua vida. Ele confia em você, ele sabe que você não vai dar para trás. Saiba disso, né? Que você é muito importante. Você, quando você decidiu aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador, você tornou Deus mais rico. É o que diz aqui, a gloriosa herança de Deus nos santos. E que a gente conheça isso, que a gente conheça o nosso posicionamento, a nossa postura, o nosso valor para Deus. Eu não sei qual é o versículo que fala, que coloca a igreja e Cristo, que seja revelado. Seja a glória dada, a Ele seja a glória. A Deus, eu acho que é esse versículo que fala, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a ele seja a glória em Cristo e na igreja, para sempre. Olha o nível que Deus te coloca. Seja a glória em Cristo e na igreja, você faz parte do corpo de Cristo. Não é coisa de pouca importância, não. E saiba que Deus é contigo, o Espírito Santo é contigo. Se você continua servindo ao Senhor, se você continua perseverando na fé, o Senhor é contigo. E a outra coisa que Paulo ora, ele fala, eu oro também para que vocês conheçam a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Foi até, quando eu li essa frase, foi o que despertou para a mensagem, que a frase parece que saiu em alto relevo, né? O poder de Deus para conosco, os que cremos, é incomparável. É um poder que não pode ser comparado a nada. E ele prossegue dizendo aqui, versículo 19, e para que conheçam a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Aí depois ele explica, esse poder que é para conosco, os que cremos, Deus exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-se assentar à sua direita nas regiões celestiais. O mesmo poder que Deus exerceu lá em Cristo para ressuscitar ele dos mortos é o poder que opera a favor da tua vida, é o poder que está contigo quando você clama, esse poder que é liberado para te ajudar, para te socorrer. Assim como tem um versículo que diz, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós, é o Espírito Santo. Ou seja, Deus tem poder para nos levantar do sepulcro,
nos levantar do lugar de morte, do lugar de derrota, do lugar de impossibilidade, do lugar de paralisação, do lugar de imobilidade, do lugar do não tem mais jeito, acabou. É o meu fim. Esse é o sepulcro. O sepulcro é esse lugar. O sepulcro é onde as pessoas vão lá para chorar, lamentar os seus mortos, lembrar de tudo que fizeram, alguns que cultuam, né, que vão ao cemitério, inclusive dia de finados. As pessoas vão ali, na maioria das vezes, para pensar na vida daquela pessoa, mas tem absoluta certeza que aquela pessoa acabou, não tem mais jeito. Esse é o sepulcro. E o anjo falou para as mulheres que foram lá no domingo de manhã: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, ressuscitou. O corpo de Cristo ressuscitou. O corpo de Cristo não está mais num lugar de impossibilidade, não está mais num lugar do não tem mais jeito. Nós estamos num lugar onde tudo é possível que crê. Esse é o lugar da vida, da onde o Senhor nos tirou. E quando você estiver passando por uma situação difícil, saiba que o mesmo poder que levantou Jesus dentre os mortos vai te levantar da situação que você está vivendo para uma situação de vida, de vitória. Você vai ver a luz voltando. Se não, às vezes, durante a noite, parece que a situação piora, o problema vem na tua cabeça, você não consegue dormir. Clama ao Senhor. Se não conseguir dormir, não tem problema. No outro dia você dorme. Aproveita para clamar ao Senhor. Veio a insônia, o problema está te perturbando? Começa a clamar ao Senhor, porque amanhã vai chegar. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, porque a alegria, a tristeza na nossa vida é passageira. Mas nós fomos destinados para a alegria. Porque Jesus, quando ele falou que já estava para morrer, e os discípulos ficaram tristes, ele falou assim: agora vocês estão tristes, e o mundo se alegra. Mas depois vocês vão se alegrar, e a alegria de vocês ninguém mais vai tirar. Isso quer dizer o quê? Que a tristeza, o pesar na nossa vida é passageiro, a alegria é eterna. Nós fomos destinados para sermos felizes. Aí o homem pecou, desobedeceu a Deus, mas Deus enviou Jesus Cristo. E todo aquele que nele crê volta a ter acesso a Deus, volta a ter comunhão com Deus, é salvo. E esse poder, essa grandeza desse poder é que vai nos dar crescimento, né? E em Hebreus, para finalizar, né, em Hebreus, lá no capítulo 11 de Hebreus, fala dos heróis da fé. Anotei o nome de todos aqui. A gente só lembra Abel, Abraão, Moisés, aí no meio do caminho lembra, né? Esquece dos outros. Mas Hebreus capítulo 11 começa falando de Abel, depois Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, a prostituta Raabe, que escondeu os espias, Gideão, Sansão, Baraque, Jefté, agora comecei, vou ter que ir até o final, Davi, Samuel e muitas mulheres também, que não mencionam o nome, os profetas e outros. A palavra diz que eles viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Às vezes a gente lê aquilo ali. Uma vez eu falei: Senhor, será que eu vou engrossar essa lista? Não que eu esteja me sentindo uma heroína, mas será que eu não vou herdar? Será que eu não vou herdar assim o que eu estou esperando, né? Muitas vezes eu pensei isso, porque a palavra diz, inclusive no versículo 39, todos estes receberam bom testemunho por meio da fé, no entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Estava tão boa a palavra até agora, tão animada, e vem agora assim, será que eu não vou receber? Né? E na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, diz assim: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Se a gente espera
que a nossa esperança em Cristo é só para a gente receber aquilo que a gente deseja aqui, tudo que Deus prometeu aqui, nós somos os mais dignos de compaixão, né? Então, nós vamos ver que por que eles não receberam o que havia sido prometido? Nós vamos ver em Hebreus que a resposta está no texto, porque se a resposta não estivesse ali, eu nem teria feito menção. Eu falaria, não sei por que eles... Mas como eu creio que a resposta está aqui no texto, no final, no versículo 39, diz assim, todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Versículo 40, Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Difícil esse versículo, né? Está se referindo a eles. Eles não receberam. Aí o versículo fala que Deus havia planejado algo melhor para nós. Senhor, eu quero saber deles. Por que eles não receberam? Quer dizer, volta lá no texto. Eles não receberam porque Deus, versículo 40, Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco eles fossem aperfeiçoados. Ou seja, o cumprimento da promessa deles, eles receberam sim, só que em Cristo, juntamente conosco. O cumprimento de todas as promessas de Deus, todas, tanto do Antigo Testamento quanto as do Novo Testamento, todas encontram cumprimento em Cristo. Então, Deus havia planejado algo melhor. Duas coisas que nós vemos, né? Nós podemos avaliar aqui o lado espiritual e o lado humano também. Deus só não dá aquilo que a gente quer quando Ele tem algo muito melhor. Muito melhor, que você vai ver que aquilo que você queria não tem nem tanto sentido. Quando Ele tem algo muito melhor. E outra coisa, tudo encontra seu cumprimento em Cristo, porque é o que diz aqui, Deus havia planejado algo melhor para nós, que é Cristo, para que conosco, na nossa era, no cumprimento, né, eles fossem aperfeiçoados. Amém? Então, qual é a saída? Continuar crendo, amém? Quantos sentidos nós temos? Vamos lá. Audição, vamos colocar a audição como polegar maior, né? Audição, visão, olfato, tato e paladar, né? Visão. Eu estou vendo que a Luzimar veio aqui hoje, então eu posso afirmar. Chego em casa e falo, mãe, a Luzimar foi hoje ao culto. Eu vi a Luzimar aqui. O outro. A pastora Monique falou, no mês de agosto vai ter o culto, todos os domingos vai ter o culto celebrando o aniversário da igreja. Eu tenho convicção e certeza, eu venho aqui para celebrar o aniversário da igreja, porque eu ouvi a pastora falar aqui do púlpito. Está quase no final do culto, a gente já começa a sentir o cheirinho do salgado, né? Aí, ó, a coxinha que eu compro para minha mãe todo domingo, eu tenho certeza que se ninguém comer na frente, né? Que se eu sair daqui, eu vou lá e vou comprar a coxinha, né? E o que mais? Tem uma... Eu estava com uma caneta vermelha, um lápis vermelho sublinhando aqui. Eu falei, eu quero sublinhar de vermelho, então eu vou pegar esse lápis que eu estou vendo que é vermelho, eu estou pegando ele, e eu tenho certeza que se eu riscar, vai aparecer um traço vermelho. Eu subo no ônibus, que não tenho feito isso ultimamente, né? Mas eu faço o sinal para um ônibus e entro, eu sei que ele vai me levar para determinado lugar, eu não fico pensando que ele vai bater, ou seja, nós temos 5 sentidos, e a nossa fé é o 6º sentido. Nós sabemos de todas essas coisas, por quê? Porque a gente tem consciência do reino material. A gente sabe que a gente tocou, eu peguei a Bíblia, isso aqui é a Bíblia, eu tenho consciência que eu vi a Luzimar, eu ouvi a pastora Monique, eu senti o cheiro do salgado. Agora, Deus falou,
Se crer, serás salvo tu e tua casa. Por que eu não vou crer? Por que eu não vou crer na palavra se a fé é o meu sexto sentido? Então, o que eu entendo que a gente precisa é ter certeza das coisas espirituais do mesmo jeito que a gente tem certeza das coisas que a gente vê, toca, sente, cheira. Quando acontecer isso, você vai crer de uma maneira tão fácil. Quando você tiver essa consciência, diz, pela fé, nós cremos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Amém? Já viu o sistema solar, como é que está a Terra? Parece que está solta. Os planetas estão ali, ó. Está tudo parado aqui, né? Pelo menos não está balançando tanto. Nós cremos que pela fé o mundo foi criado pela palavra de Deus, né? Então, desenvolva o teu sexto sentido, que é a fé. Aquilo que você ouve, que você só conhece através da palavra de Deus, começa a ter consciência que você vai receber. Porque a fé é a certeza das coisas que não vemos. Aí eu incluo. A fé é a certeza das coisas que não vemos, que não ouvimos, que não cheiramos, que não tocamos e que não... Faltou um, né? E que não sentimos o gosto. A fé é a certeza disso. A fé é a certeza das coisas que não sentimos o gosto, das coisas que não vemos, das coisas que não ouvimos, das coisas que não... já estou... É a fé. Quando você tiver consciência da realidade das coisas espirituais, das coisas invisíveis, assim como você tem consciência das coisas visíveis, você vai crer de uma maneira natural, sem se preocupar. Receber uma promessa de Deus, descansa, crê, você vai crer. Você não tem que fazer força para crer, você não tem que fazer um exercício mental, porque o que a gente muitas vezes faz é um exercício mental. E quando a gente vê uma dificuldade, a gente desanima e a gente pensa, será que não era bem assim? Será que não foi assim que eu ouvi? Será que isso não é vontade de Deus para a minha vida? Eu estou com um problema, eu vou orar, pedir a Deus para ser curada. Eu oro a Deus. Você não tem que crer que Deus vai te curar. Você tem que crer que Deus tem poder para te curar. Se Ele vai curar ou não, descansa no Senhor, porque tem doenças e enfermidades que são para a glória de Deus. Agora, algo que Deus ministrou ao meu coração, que eu acho tremendo, que eu achei tremendo, foi, enquanto você espera no Senhor, crendo, confiando, você vai sendo transformado na pessoa que Ele idealizou, que Ele deseja que você seja. Ele... Todos os teus dias estavam diante dele quando nenhum deles existia ainda. Deus tem um projeto para a tua vida, Ele quer lapidar a tua vida. Enquanto você espera, você vai sendo transformado e aperfeiçoado na pessoa que Deus quer que você seja. Você vai se tornando uma pessoa melhor. Então, nós temos que crer para sempre. Nós temos que continuar crendo, porque crer faz parte da nossa natureza espiritual. E Deus me deu uma palavra, um livro que eu li, que falava e mostrava assim, detalhes sobre o sacrifício de Jesus. Eu passei assim, a valorizar tanto o que Ele fez por mim, o amor dEle por mim, né, que as outras coisas, às vezes, que eu me importava tanto e sofria, aquilo para mim ficou assim em segundo plano. Hoje eu creio, esse ardor ainda está no meu coração, do que Ele fez naquela cruz por mim, ninguém faria. E eu ainda estou aqui hoje, você está aqui hoje, o Senhor ainda não te chamou, porque Ele tem uma obra na tua vida, Ele tem um chamado na tua vida. Eu vou convidar o Ministério de Louvor para vir. Ou seja, nós temos que crer, continuar crendo, tendo fé nas coisas que nós não vemos, assim como temos fé nas coisas que vemos.
Amém? Nós temos que ter consciência do mundo invisível, assim como temos consciência do mundo visível. Amém? Essa semana eu havia comentado, da última vez que eu preguei, que minha mãe esteve internada no hospital, eu agradeci a oração, teve uma infecção urinária por causa de um cálculo no rim, um cálculo relativamente com tamanho um pouco significativo, né? Mas os médicos estão cuidando, tudo. E quando foi na segunda-feira passada, ela apareceu com febre de novo. Aí eu coloquei o termômetro, eu e meu irmão ficamos assim, alertas, falando, se a febre não ceder, a gente vai ter que levar para o hospital de novo. Aí aquilo me entristeceu, assim. Aí eu comecei a clamar ao Senhor. Eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor atua através dos médicos, o Senhor atua através de pessoas que o Senhor levanta, mas o Senhor tem poder para fazer esse cálculo desaparecer, sumir. Eu creio que o Senhor tem poder. Eu não sei se o Senhor vai fazer isso, mas eu creio. Aí eu chorando, eu falei, Senhor, faz esse cálculo desaparecer. Aí eu comecei a orar, eu sozinha com o Senhor. Eu estava até deitada na sala, mesmo no sofá, televisão ligada. Eu estava ali clamando a Deus. Aí eu levantei e falei, mãe, vamos orar? Ela, vamos. Aí eu comecei a orar, né? Aí meu irmão já tinha, depois meu irmão ia ligar para o médico, eu comecei a orar, eu falei, Senhor, repreende essa febre, não deixe a infecção voltar, que retroceda toda a enfermidade, todo mal. Comecei a orar, daqui a pouco a febre cedeu. A febre cedeu, hoje é domingo, desde segunda-feira ela não teve mais febre. Eu creio que foi o Senhor. E eu falei para ela, cheguei assim, falei, mãe, reparou que foi depois da oração? Ela falou assim, é mesmo. Aí eu falei, não deixa ela ter que voltar para o hospital de novo, tudo. Aí ligamos para o médico, não precisa levar para o hospital, tudo. Aí a febre cedeu. Então é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos guarda. Creia nele, continue crendo nele. Aquilo que o teu olho não viu, que o teu ouvido não viu e jamais chegou no teu coração, é o que Deus preparou para você. E Deus revelou a você através do Espírito. O Espírito Santo pode te revelar o que os teus olhos jamais imaginaram ver, o que o teu coração jamais desejou. Amém? Eu vou pedir que a igreja se coloque de pé. Enquanto nós cantamos, louvando ao Senhor com hino, eu quero convidar você para vir ao altar do Senhor, né? Para a gente orar, para a gente clamar ao Senhor e pedir que Ele venha nos dar esse espírito de sabedoria e revelação nele. Que o Senhor derrame uma unção poderosa, que mova a tua fé, que você tenha o desejo de crer, que tenha o desejo de esperar aquilo que você ainda não está vendo. Não desanime, diz o Senhor, tem bom ânimo e fortaleça o teu coração, firma os teus joelhos e as tuas mãos, porque mais são os que estão contigo do que os que estão contra você, diz o Senhor. O exército de Deus acampado ao teu redor são milhares e milhares de anjos, e quando o trono de Deus, onde o trono de Deus está, o exército do Senhor está. Eu convido você a vir ao altar nesta noite, pedir, clamar ao Espírito Santo que nos renove, que nos aperfeiçoe, que restaure o nosso desejo pela leitura da palavra, o nosso desejo por adorar a Deus, que Ele resgate em nós esse primeiro amor, esse desejo de se curvar diante dEle em adoração, porque Ele é Rei e Ele merece toda adoração e todo louvor. Que você venha ser cheio, porque a igreja é o corpo que é cheio dEle, é a plenitude de Cristo. Nós temos que ser cheios dEle, constantemente temos que ser enchidos pelo Espírito de Deus. Aleluia.